Fala galera, e aí, beleza? Estádio Esquadrão, seu canal de notícias aqui de torcedor para torcedor, passando aqui para a gente lançar uma noticiazinha, confirmar algo com vocês, né? Sobre o check-in para o sócio torcedor do Bahia. É sobre isso que a gente vai falar, mas é claro, antes aquele nosso jabazinho básico, ó. Inscreva-se no nosso canal, nós estamos querendo chegar aos 6.000 inscritos e aí a gente depende de você. Se você não é inscrito no nosso canal, aproveite, dê essa moral pra gente, né? E inscreva-se no nosso canal. Se você já é inscrito, aquele nosso muito obrigado e um lembrete, ó. Senta o dedo no like, dedinho no like aí que ajuda a gente a crescer e a ficar grandão, beleza? Então partiu pra gente falar sobre esse check-in. Vamos lá, né? A gente está nesse vídeo aqui para falar sobre isso, para a gente falar sobre o check-in, né? No dia de hoje, nessa quarta-feira, o Bahia, em conjunto com a Arena Fonte Nova, né, anunciou o início do processo para o check-in. Então, é isso aí, ó. Bahia começa a cobrar o check-in. Nós já falamos sobre isso quando o Bahia fez o primeiro anúncio do check-in, né? Inclusive eu coloquei a minha opinião sobre o que eu concordava e o que eu discordava, né, desse check-in. Então, o Bahia anunciou hoje que já vai começar aí o check-in. E o check-in vai vai ser possível ser feito logo no primeiro jogo, né? Então, no primeiro jogo do Bahia em casa. O próximo jogo do Bahia em casa, né? Que será, ó, esse daqui, aqui na tela, então, dia 5, né? Dia 5 de novembro vai ser o primeiro jogo do Bahia a ser realizado o check-in. Então, se você é sócio do Bahia, tem acesso garantido, você vai ter que fazer o seu check-in antes, tá? Jogo aqui, ó, do São Paulo. Então, como é o check-in? O check-in, nesse caso do jogo do São Paulo, ele vai começar a ser feito a partir do dia 30 de outubro. Então, se você é sócio do Bahia, a partir do dia 30 de outubro já estará liberado aí para você. O Bahia só atrasou um pouco, né? Ele só fez um atraso no sistema desse check-in, mas eles não mudaram nada em relação àquela primeira notícia, aquelas primeiras informações, né? Então, o check-in ele corresponderá inicialmente a 15% do valor do ingresso do setor, né? Então, se você assistir um jogo, você paga 15%. Se você for no segundo jogo do mês, você vai pagar 10% no segundo jogo. E daí por diante, você irá pagar 5%, né? Lembrando que, se o sócio for da categoria bermuda e camiseta, ele vai fazer o check-in, mas aí ele só vai pagar 5% em cada acesso, né? Então, essas são algumas informações iniciais. Então, o que o Bahia passa mais? O Bahia passa também a questão da possibilidade de o check-in ele abre, né, inicialmente para você fazer, e depois, se você não fizer o check-in logo, os ingressos vão abrir para geral. Abre o check-in para você, né? Abre o check-in para nós que somos sócios torcedores. Se você não fizer o check-in, a Arena começa a vender o ingresso. Ou seja, enquanto tiver ingresso e você não fizer o check-in, você vai poder fazer o seu check-in. Se você não fizer, né, seu ingresso vai ser vendido e você não vai poder mais acessar a Arena Fonte Nova, beleza? E sobre isso, né, o Bahia lançou aqui, ó, até esse tira-dúvidas. O Bahia lançou esse tira-dúvidas aqui que tá muito legal, muito interessante, né? O pessoal botou o Danilo Tripa lá para fazer a tiração das dúvidas, né? Para falar algumas dúvidas e tirar as dúvidas do torcedor. Eu peguei um trechinho, né, e coloquei aqui para a gente fazer um comentário no final sobre a questão desse check-in. Vamos lá, deixa eu soltar o vídeo.
Pergunta séria, tirar todas as minhas dúvidas. Pode falar. Esse negócio de check-in vai começar quando? Rapaz, o check-in tá confirmadíssimo e ele vai começar no próximo jogo do Esquadrão contra o São Paulo. Eu preciso vir com quantos dias de antecedência para poder fazer esse check-in? O senhor não precisa nem vir, o senhor faz lá de sua casa. É mesmo. E vai abrir de 2 a 3 dias antes das vendas de ingresso, porque é óbvio que o sócio Esquadrão na Fonte sai na frente. Então a gente quer que você faça sossegado o seu check-in antes do ingresso começar a vender. Se eu me esquecer de fazer o check-in, eu não posso ir mais no jogo ou tem outra chance? Rapaz, ter até tem, mas você me garantia logo. Como é que vai funcionar? Vai abrir o check-in, primeiro Esquadrão na Fonte sai na frente, depois vai abrir venda de ingresso. Se você não fizer seu check-in, não tem como garantir que você vai ter sua vaga, né? Então, faça seu check-in logo. Mas, se você esquecer e tiver vaga, você pode fazer na hora do jogo pelo seu aplicativo ou aqui na central de atendimento ao sócio. Se eu fizer meu check-in e não for mais pro jogo, consigo cancelar? Acontece o quê se eu mesmo pagando não for? Pronto, é o seguinte. Se você não puder ir pro jogo, até 24 horas antes da partida acontecer, você cancela no seu portal, tem lá um botãozinho que você vai clicar e você recebe o reembolso do seu check-in, beleza? Agora, se você pagar, não cancelar e não vier, aí também não tem como te ajudar, né, seu tripa? A gente não vai ter como te reembolsar dessa forma. Mas 24 horas antes do jogo, tá garantido seu reembolso lá no portal mesmo do site da Ingresse. Negócio de check-in, essa menina, vai servir pra quê na minha vida mesmo? Isso vai ser bom mesmo? Me diga aí, vá. Rapaz, eu vou te perguntar de volta, o senhor gosta de ver a fonte cheia? Eu gosto. Cheia de gente gritando pelo Esquadrão? Eu gosto. Então o check-in vai estar aqui pra ajudar isso. A gente quer lotar a fonte de torcedor fanático pelo nosso clube, que ama o Bahia e que por isso quer estar aqui presente. O check-in vai fazer com que a gente tenha mais espaço para quem às vezes nem consegue vir, não consegue vaga, não consegue ingresso, porque antes a galera tinha aí o antigo acesso e não vinha pro jogo. Então o check-in tá aqui para democratizar o acesso ao estádio, para fazer com que mais tricolores apaixonados consigam acompanhar de perto o nosso Esquadrão, né? Daí, né? Só um trechinho, né? Não tem todas as perguntas e toda a encenação que foi feita. Eu só coloquei algumas partes que eu acho interessante. Comentário, né? Para comentar, eu vou utilizar só esse final. Quando eu lancei o vídeo, eu falei aqui que eu sou a favor do check-in e eu sou a favor porque eu sou um dos exemplos e, entre aspas, eu sou um dos agentes causadores disso, né? Eu sou sócio Esquadrão, eu sou sócio do Bahia há alguns anos, há pelo menos 4 anos que eu sou sócio do Bahia, e eu sou sócio acesso garantido, né? Mas eu moro em Feira de Santana, muitas vezes eu sou sócio, eu gostaria de ir para o jogo, mas vamos lá, hoje é quarta-feira, eu estou gravando esse vídeo 10 horas da noite, né? Imagina um jogo quarta-feira, 10 horas da noite para uma pessoa que trabalha no dia seguinte, 8 horas da manhã. Então, o jogo começa às 9h30, ele acaba quase meia-noite, só que eu não moro em Salvador. Então, quando eu estou em Salvador, até razoavelmente fácil sair da Arena Fonte Nova e ir para a residência, para o lugar que eu estou dormindo. Mas se eu estiver em Salvador e eu tiver que vir para a Feira de Santana, são pelo menos 1h30. Ou seja, não é todo jogo que eu consigo ir, tá? Então, resultado, eu pago, né, o meu lugar fica reservado e, né, ninguém vai. Então, por isso que eu concordo, eu não vejo problema nenhum. Eu normalmente não vendo o meu ingresso, não cedo o meu lugar, o lugar é meu, ou eu vou ou ele fica vazio. Com esse check-in, né, o Bahia e a Arena Fonte Nova, eles vão poder simplesmente, Adriano, você não quer assistir o jogo, você não confirmou que você vai, então eu vou disponibilizar o seu lugar para uma pessoa. Parabéns, beleza? Concordo, né? Concordo com isso. E aí, na pergunta final, a mina fala, você gosta de ver o estádio cheio? Gosto, ainda mais se o Bahia agora for para Libertadores ou eventualmente estiver na Sul-Americana. Quanto mais lotada a nossa Arena Fonte Nova, melhor, né? Eu concordo. Agora, o que eu discordo? Se eu já pago para ter um acesso garantido, por que eu tenho que pagar quando eu for fazer o check-in?
eu posso, pronto. Eu posso não fazer o check-in e a Arena vender o meu ingresso, tá? Ou eventualmente eu posso fazer o check-in, assistir o jogo, mas porque eu já paguei para assistir os jogos, eu posso pagar assistir o jogo. Tá? O que eu não concordo é isso. Eu entendo, e aí tem a pergunta, se eu fizer a reserva e não for, então, se eu fizer a reserva para o jogo e não for, ou seja, a Arena não conseguiu vender porque eu não fui, aí eu não tenho problema nenhum de ser penalizado. Eu poderia ser penalizado em 10%, poderia ser penalizado toda vez que eu fizesse o check-in e não fosse em 10%. Então, por exemplo, se tiver 3 jogos, né, que é 15%, 10% e 5%, então nós estamos falando de 30%, pronto, eu ia pagar uma multa no mês seguinte de 30%. Por quê? Porque eu fiz o check-in e não fui, tá? Então, se eu fizer o check-in e não for, eu pago multa. Por que o Bahia não fez isso? Por que eu tenho que pagar todo o check-in? Eu lembro que o pessoal falou dos ingressos, falou dos ingressos, do valor, de não poder majorar. Simples, se a gente quer ter o acesso garantido, você aumenta. Se o Bahia não conseguir vender, se as pessoas não quiserem pagar, sei lá, X reais a mais, que é o valor para ter o acesso garantido e não precisar se preocupar mais, o Bahia pode disponibilizar esse ingresso e vender, tá? Se o Bahia estiver jogando bem, pode ter certeza que a Fonte Nova sempre vai lotar. É por isso que eu não concordo. Eu concordo com o check-in, eu acho que o check-in tem que ser feito sim para lotar o estádio, eu só não concordo com a maneira e com a sistemática que é feita. Não concordo com você ter que pagar para fazer o check-in. Tá? É isso aí. Pronto, tá aí, falamos do check-in. Agora eu quero saber de você. Deixa a sua opinião. Você é a favor do check-in da maneira com que o check-in está hoje? Ou você acha que deveria ser diferente? Deixe nos comentários aqui, beleza? Estádio Esquadrão, a gente agradece e fica por aqui. Um abraço e já fui, papá.